Oi pessoal, eu sou a Juliana do blog Deitando Lápis. Que eu tô usando gloss. Não devia estar usando gloss. Eu fui aquele tipo de criança que ficava brincando dentro de casa, assistindo televisão. E, consequentemente, eu assistia muita novela e algumas séries. Mas que pra mim era tudo novela. Acompanhava todo dia, pra mim era isso. Não sabia a diferença. Ou o que era série ou coisa do gênero. E algumas dessas novelas e séries marcaram muito a minha infância. E é sobre elas que eu quero conversar com vocês. A minha avó, como toda boa avó, em algumas vezes que eu estava na casa dela de férias, passando o final de semana, ela acompanhava algumas novelas. E eu, como tava junto com ela, queria estar junto fazendo o que ela estivesse fazendo na hora, eu acabava assistindo também as novelas que ela estava acompanhando. E a primeira dessas novelas que eu lembro de acompanhar foi Esmeralda. Era uma novela mexicana que passava, acho que provavelmente no SBT, e contava a história da Esmeralda, era uma moça que nasceu cega e que se apaixona pelo rapaz rico, o rapaz mais bonito ali da região, e ele também se apaixona por ela, mas claro que acontecem muitas coisas de novela mexicana e eles se separam e voltam, e claro que tem também aquela reviravolta no final, que na verdade ela é a herdeira, ela é rica e não pobre. Era uma novela que eu acabei lembrando mais por assistir em algumas das reprises do SBT, mas eu não tenho muita lembrança na época, eu só sei que eu assisti essa novela porque eu lembro bem do protagonista. Esse protagonista é um ator bem conhecido, mexicano, e ele fez essa novela e depois fez uma outra que eu vou comentar mais pra frente que me marcaram bastante. E a outra novela que esse galã fez foi a Usurpadora. Pra quem não conhece a história da Usurpadora, a Paola acaba descobrindo que ela tem uma irmã gêmea, só que no começo da história elas não sabem que elas são irmãs de sangue e tal, só acho que elas são muito parecidas. E ela resolve pagar pra Paulina, que é a outra moça, né, outra gêmea, pra ficar na casa dela, cuidando dos enteados dela, do trabalho, enfim, se passando por ela, enquanto ela, Paola, vai toda bela e formosa, gastar o dinheiro do marido, tirar férias com amantes e passeando por aí. E a Paulina, como, né, pobre, precisa de dinheiro, ela acaba aceitando e se infiltrando, se passando pela Paola. E o resto, se vocês não conhecem ainda, recomendo assistir, que é uma novela muito, muito legal. E essa novela, na verdade, todas as novelas, né, que tem esse esquema mexicano, elas têm eu acho que o poder de fazer você se envolver com o personagem. A Paulina, quando se fazia de Paola, né, ela chorava demais, sofria muito, ela tentava dar o melhor pra as outras pessoas, só que ela não era ela era outra pessoa. E essa pessoa por quem ela estava se passando era uma pessoa muito má, muito rancorosa, que causava mal para outras pessoas. E isso por si só, as outras pessoas tratavam ela mal e elas ficava pior ainda, e chorava. Eu lembro de me envolver bastante com a história e de ficar muito irritada também, porque se tem uma coisa que eu aprendi com novela mexicana, é que você não deve nunca aceitar como verdade alguma coisa que outra pessoa te conta. Então, uma fofoquinha que alguém te contou que o seu crush, na verdade, gosta de outra pessoa. Não acredita nisso, vai atrás, pergunta pra ele, tira satisfação. Porque a maioria dos problemas de novela mexicana se resolveriam se a pessoa fosse direto pra a fonte e questionasse ou quisesse tirar satisfação, né, por qualquer que fosse o motivo. Então, com certeza é uma lição que eu aprendi lá na infância e trouxe pra vida. A próxima da minha lista é a Betty a Feia. Eu tenho muita recordação dessa novela porque eu já era um pouquinho mais velha quando eu acompanhava ela com a minha avó, a gente assistia na Rede TV. Diferente das outras, ela é colombiana e ela fez muito sucesso na época, até foi feita outras versões pra novela mexicana, pra brasileira, americana. Então, talvez você já tenha escutado falar sobre essa também. Essa é a clássica, o patinho feio, que apesar de ser muito inteligente, não é valorizado porque não é bonita, não é atraente, e até que ela finalmente consegue um cargo, né, respeitável numa empresa de moda. E justamente por ela ser feia, digamos assim, ela ganha um cargo de secretária de um diretor ou, enfim, presidente lá da empresa, porque ela
ele tem fama de ser galinha, então a noiva dele acaba contratando ela, entre todas as outras, por ela ser feia, achando que o cara não vai, né, se engraçar com ela por causa disso. E ela começa lá a trabalhar, ela faz amizade, inclusive tem as amigas e as colegas de trabalho, são muito divertidas, é muito legal acompanhar as histórias individuais de cada uma delas. Tudo vai indo bem até que ela vai descobrindo que a empresa não tá indo tão bem quanto dizem, né, que ela está indo. E o diretor, a pessoa que é o chefe dela, né, ele é filho do dono da empresa, do fundador da empresa. Então ele tá há pouco tempo responsável diretamente pela empresa, então ele quer fingir que tá tudo bem, que a empresa tá prosperando enquanto tá nas mãos dele, mas na verdade o que tá acontecendo é o contrário, a empresa tá afundando. E quando a Beth descobre isso, ela quer contar, né, nas reuniões, quer contar o que tá acontecendo pra ver se consegue melhorar, enfim. Só que o galã da história, ele não quer que isso aconteça de jeito nenhum, então ele começa a seduzir a Beth pra que ela não conte nada, que ela altere os números e mantenha esse segredo por um longo tempo. E nisso ele começa a se envolver amorosamente com ela, só que chega uma hora que ele se apaixona de verdade por ela. É justamente no momento em que ele descobre que ele tá apaixonado por ela loucamente, ela descobre todo o esquema que ele tinha feito junto com um colega de trabalho pra enrolar ela, pra fazer com que ela não contasse tudo que ela sabia. Ela fica revoltada e muita coisa acontece depois disso. E eu lembro muito de gostar dessa novela por toda essa questão da virada que ela tem, né, de se tornar mais autoconfiante, de ver que acontece outras coisas na novela em que ela percebe que ela pode sim, ela merece ser amada. E como era o período da adolescência, que você tá se sentindo patinho feio e tudo mais, acabei me identificando muito com ela por isso. E também eu gostava muito que chega um período da novela, depois que ele descobre que tá apaixonado por ela e ela já não quer mais saber dele assim de jeito nenhum, que ele sofre, mas ele sofre muito. E, sério, foi muito bom acompanhar esse período de redenção, digamos assim, pra que ele possa merecer ela de novo. Então, adoro essa novela. E a próxima novela também que me marcou é justamente a versão mexicana que foi feita da Betty a Feia. Essa passou no SBT, ela chamava A Feia Mais Bela e o princípio da história é o mesmo. A secretária feia que já era apaixonada pelo chefe e o chefe acaba enrolando ela pra que ela manipule os dados da empresa e não conte a real situação em que a empresa está. Só que eles fizeram algumas adaptações nessa versão mexicana, eles inclusive aumentaram bastante a quantidade de episódios, que estava fazendo muito sucesso na época, e essa versão especificamente tem um diferencial. O ator principal, que fazia o chefe, no caso, né, o seu Fernando, eu vou botar até uma fotinho dele, o nome do ator aqui, eu fiquei encantada pelo papel que ele fez. Ele fazia um papel cômico muito, muito, muito divertido, e ele também fazia um papel dramático muito envolvente, que fazia você querer chorar junto, assim, ele chorava muito no período em que ele tá sofrendo por ela, né, ele chorava demais, e ele virou assim, não o personagem em si, porque ele tinha vários problemas, mas o ator virou meu crush, assim, eterno. E eu lembro de chegar correndo da escola pra assistir a novela, não deixar ninguém falar comigo, não tomar café, nada. Enquanto eu não acabasse aquele capítulo, eu não existia pra nada. Até eu sofri um pouco porque o SBT às vezes trocava de horário, passava e não passava, mas eu acompanhei até o fim. Saindo um pouco das novelas mexicanas, colombianas, teve uma novela brasileira chamada Floribela, que foi produzida, né, pela Rede Bandeirantes. A primeira novela até que a Band passou e produziu, que tinha uma pegada de novela mexicana em questão de drama, né? Mas ela tinha um formato mais puxado pra contos de fadas moderno, mas com um plus de ter músicas, porque a Flor, né, o apelido dela, Floribela, tinha uma banda e misturava tudo isso ali na história. A Flor é contratada pra ser meio que babá / governanta de um ricaço ali que tinha vários irmãos, inclusive irmãos mais novos, e que estavam precisando de alguém para ajudar a cuidar ali na casa. E ela acaba se envolvendo com os irmãos, acabam gostando muito dela e acaba se envolvendo com o irmão mais velho, que é o ricaço poderoso. E claro que muita coisa acontece, não vou contar o final dessa história, só que ela teve 2 temporadas e era amorzinho, não tenho o que dizer. E se você não acompanhou, eu acho que não tem no Netflix, mas talvez você encontre pelo YouTube por aí pra assistir. É uma novela muito fofa, muito pura, assim, inocente, não tinha aquela coisa de novela das 9, né? E eu recomendo, assim, pra quem ainda não assistiu, pra quem é adolescente ainda, mas pra quem
por qualquer idade, acho que vão gostar. O tempo então foi passando, eu já tava chegando ali na adolescência e não assistia mais tanto novela, mas passei a acompanhar algumas séries, minisséries ou algo assim, dos canais de assinatura, então Nickelodeon, Boomerang, Disney, né, que passava alguns seriadozinhos assim. E outra dessas que eu saía correndo da escola pra poder assistir quando chegasse em casa, passava na Nickelodeon. E teve também 2 temporadas, teve a Isa TKM e a segunda temporada foi Isa TK+. Era uma série também adolescente, se passava na escola, com todos os dramas de adolescentes. E também tinha bastante música, porque eles tinham uma banda. E era uma história assim mais pura ainda do que a Floribela já era. Porque a Floribela tinha adultos, né? E nessa eram adolescentes. E com tudo, tinha tudo que eu gostava assim na época. Era muito colorida. E a Isa foi uma produção venezuelana. E a última dessas séries / novelas que eu tenho pra indicar e pra sentir nostalgia com vocês hoje é uma série chamada Split. Ela passava no canal Boomerang. Não sei se ficou muito famosa, muito conhecida, mas eu acompanhava também absurdamente todo o capítulo e não perdia. E não falem comigo enquanto eu estava assistindo. Essa era uma série de vampiros, foi mais ou menos naquela época de Crepúsculo, mas essa é uma série produzida em Israel. Então ela tinha toda uma questão cultural diferenciada e tinha toda a questão adolescente dos outros seriados, porque ela se passava na escola, mas ela tinha um toque meio sobrenatural pela questão do vampiro e, né, uma coisa menos brilhante, mais malvada realmente. A história central era sobre uma menina que ela era dividida, ela era meio humana, meio vampiro, e tinha toda uma profecia ao redor dela de que ela ia, acho que, governar os vampiros, algo do gênero. Só que ela não acreditava que ela tinha esse tipo de poder, pelo contrário, ela era a loser do colégio. Então ela nunca achou que algo desse tipo de coisa poderia acontecer com ela, mas aos poucos ela vai se tornando uma pessoa mais forte, ela vai também se envolvendo amorosamente com vampiros e não vampiros, e vai ter que meio que tomar uma decisão pra qual dos dois lados ela vai. Se ela vai ficar só do lado humano dela, né, seguir por esse lado, ou se ela vai assumir o que a profecia diz que ela é, né. E enquanto eu tava pesquisando alguns dados pra fazer esse vídeo, eu descobri que esse seriado tem online. Provavelmente as outras novelas também tem, mas eu não imaginava que eu ia encontrar esse seriado disponível. Então eu vou terminar de gravar esse vídeo e já vou lá voltar a assistir e relembrar esses momentos do meu passado. Então se você gostou do vídeo, conhece algum desses seriados, né, não esquece de curtir o vídeo, contar pra gente o que você achava, me dá mais algumas indicações, que outras novelas e seriados vocês acompanhavam nesse período. Provavelmente tem outras que eu acompanhava e eu posso lembrar e fazer uma parte 2 desse vídeo, que tal? Então, gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, eu vou lá assistir o seriado. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, vamos conversar sobre essas séries. Algum de vocês assistiu essas séries que eu tô comentando? Eu preciso de pessoas que assistiram pra eu conversar. Ninguém na minha época assistia essas coisas. Eu preciso conversar com alguém.